Fala pessoal, o Palpite do Xande aqui na área, trazendo os melhores palpites para essa terça-feira, dia 27 de maio, vamos para cima. Galerinha, para essa terça-feira vou trazer um bilhete e um bingo, beleza? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera. Vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galera. E como participar, galera? Tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha. Beleza? Com relação aos nossos palpites aqui da segunda-feira, né? Começou somente o jogo do Criciúma e Coritiba, né? Tá 0 a 0. A gente comenta, galerinha, de todos os jogos e do nosso bilhete pronto também, né, que tá rolando. A gente comenta aí tudo no próximo vídeo, beleza? Vem com o Xande, galera, vem com o Xande, porque o Xande é show. Galerinha, pedir pra você que ainda não é inscrito no canal do Palpite do Xande, ajuda o Xande aqui, galerinha, a chegar na marca dos 11 mil inscritos. Tô praticamente, galerinha, todos os dias trazendo bilhetes, né, pra vocês, bilhetes de palpite, agora tô trazendo bingo. Então, galerinha, ajuda o Xande, se inscreve no canal, deixa um like e um comentário. O vídeo, galerinha, alcançando 50 comentários, tem surpresa a mais. Então, deixa comentário aí, galerinha. Vamos pra cima. Vamos começar nossos palpites, né? Dessa terça-feira. Galerinha, nosso primeiro jogo é o Libertad contra o Aliança Lima. Jogo, galerinha, pela Copa Libertadores. Na classificação, o Libertad está na segunda colocação com 8 pontos. E o Aliança Lima é o quarto colocado com apenas 4 pontos. Jogando de casa, o Libertad vem de 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. E o Aliança Lima vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto entre eles, tivemos 2 partidas. O Libertad ganhou em 2012, né? Já tem um tempinho. E o Aliança Lima venceu fora de casa aí no ano aí 2023. Considerando aqui, galerinha, o mando de campo do Libertad. Galerinha, aqui eu vou acreditar na dupla chance no Libertad. Vou só de casa com empate anula, como palpite mais provável. Acredito que o Libertad pode vencer essa partida, mas vou me precaver com empate. Então o palpite mais provável é casa com empate anula. Quem quiser uma cotação mais safezinha, né, vai de dupla chance aí no Libertad. E o palpite arriscado é a vitória do Libertad. Libertad para vencer a partida com palpite arriscado. Possível placar exato 1 a 0 para o Libertad. Galerinha, São Paulo contra o Talheres, também pela Libertadores. São Paulo que está na liderança do grupo com 11 pontos. Pega o Talheres, que é o terceiro colocado, com 4 pontos. Galerinha, São Paulo está com um saldo de 5 pontos, né? E o Libertad está com um saldo aqui de apenas 1. Para o São Paulo, galerinha, ele é importante ele pontuar nesse jogo, né? Fazer 12 pontos, para não correr o risco do Libertad meter uma goleada aí no Aliança Lima e o São Paulo cair para a segunda colocação. Então é um jogo que eu acredito que o São Paulo vai buscar pelo menos um empate jogando dentro de casa para garantir essa primeira colocação e dar vantagem aí nas próximas fases. Galerinha, São Paulo jogando dentro de casa, 1 derrota, 2 vitórias e 1 empate, enquanto o Talheres vem de 3 derrotas e 2 empates. Confronto direto entre eles, considerando o mando de campo do São Paulo, uma vitória do São Paulo no ano passado e tivemos um empate de 0 a 0 no ano aí de 2019, né? No ano passado, São Paulo venceu pelo placar de 2 a 0. Galerinha, aqui eu também vou acreditar na dupla chance no São Paulo. Acredito que o São Paulo vai fazer por onde não perder a partida, não tem necessidade da vitória, né? São Paulo não precisa vencer, precisa só do empate para passar em primeiro. Então eu vou deixar como palpite mais provável, vou de dupla chance aqui no São Paulo. São Paulo com empate, como palpite mais provável, e quem quiser arriscar um pouco mais, vai de casa com empate anula. Galerinha, aqui eu só vou nessas opções: dupla chance no São Paulo e São Paulo com empate anula. E vou acreditar em um possível placar exato de 2 a 0 para o São Paulo. Galerinha, temos Lanús contra Puerto Cabelo, né? Agora pela Sul-Americana. Galerinha, deixa seu like, ajuda aqui o Xande. Vamos para cima. Galerinha, Lanús, né? Também está aqui na primeira colocação. Vai pegar o Puerto Cabelo, que é o lanterna, né? Aqui na última colocação, com apenas 4 pontos. Galerinha, o Lanús também não precisa da vitória, né? Ele não precisa nada, galerinha. Aqui é um jogo só para ele fazer de festa, né? Ele já está com 11 pontos, o Melgar só pode chegar a 10, então ele já passa aqui em primeiro. Então, cautela aqui, galerinha. Trouxe esse jogo porque o Lanús é muito favorito aqui, né?
mas como ele já está classificado, então vou com cautela aqui nessa partida. Galerinha, Lanús jogando de casa, 4 vitórias e 1 empate, e o Porto Cabelo, 3 derrotas e 2 empates. Confronto direto entre eles, comando de campo aqui do Lanús não tem, né? Mas de uma forma geral, tivemos um jogo aí no mês de abril, tivemos um empate de 2-2. Galerinha, eu vou deixar vitória do Lanús, mas como eu já falei, aguarde esse jogo começar e ver se o Lanús tem realmente interesse em vencer a partida. Se não tiver, galera, se tiver aquele jogo morno, né, sem vontade aí por parte do Lanús, deixa de lado esse jogo. Então, vitória do Lanús, eu acredito que o Lanús pode vencer essa partida. Se ele quiser vencer mesmo, eu acredito num handicap asiático menos 1,5, para ele vencer com 2 gols de diferença. E meu palpite placar exato é 2-0 para o Lanús. Galerinha, temos agora o Vasco contra o Melgar. Aqui, galera, esse jogo é importante para o Vasco, né? Aqui sim é um jogo valendo. O Vasco está na terceira colocação com 5 pontos, precisa vencer para tentar essa segunda colocação, galera, que dá, passa, né, para a próxima fase da Sul-Americana, mas passa na fase de playoff, né? Não vai direto para as oitavas, vai ter que fazer outro jogo a mais, né? Quem fica na segunda colocação. Então, acredito que o Vasco vai buscar essa vitória, né? Contra o Melgar, confronto direto entre eles. Galerinha, aqui é a última rodada dessa fase, tanto para a Copa Sul-Americana como para a Libertadores, é a última rodada. Então, para o Vasco é vencer ou vencer. Galerinha, o Vasco vem de 2 vitórias, 1 empate, corrigindo, 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate, e o Melgar jogando fora de casa são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Não temos confronto direto entre eles, considerando o mando de campo do Vasco, mas no primeiro jogo, né, considerando o mando de campo do Melgar, tivemos um empate de 3-3. Galerinha, aqui eu vou acreditar para o Vasco vencer um dos tempos. O Vasco pode vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo, beleza? Esse é meu palpite mais provável para o Vasco vencer um dos tempos. O palpite de cotação maior é vitória do Vasco, Vasco para vencer a partida. E meu palpite de placar exato é 2-0 para o Vasco. Galerinha, temos Botafogo contra a Universidade do Chile pela Libertadores. Botafogo, galerinha, terceiro colocado, vem ficando de fora aqui da próxima fase da Libertadores, então ele tem que buscar essa vitória de qualquer jeito, né? O empate para ele, galerinha, não é bom, porque ele faria 10 pontos com empate, mas o Estudiante, galerinha, vai jogar dentro de casa contra o Carabobo, que é o time mais fraco do grupo, né? Só fez um golzinho aí, ou melhor, fez 1 ponto só, né? O Carabobo, então muito provavelmente o Estudiante vai vencer essa partida contra o Carabobo, então força, né, que o Botafogo também vença a sua partida contra a Universidade do Chile. Vai ser um jogo duro, né, porque, galerinha, a Universidade do Chile vem atrás de um pontinho, né, ele fazendo esse pontinho aqui, ele passa aí, né, que seja em segundo colocado para a próxima fase. Então acredito aqui que a Universidade do Chile vem para travar o jogo e o Botafogo tem que ir para cima com tudo. Galerinha, Botafogo jogando de casa, 4 vitórias e 1 empate. E a Universidade do Chile jogando fora de casa, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E nos confrontos diretos entre eles não temos jogo com o mando de campo do Botafogo, mas de uma forma geral, no primeiro jogo, a Universidade do Chile venceu o Botafogo pelo placar de 1-0. Galerinha, eu acredito no Botafogo com empate nulo, acredito que o Botafogo vai para cima atrás da vitória, mas vou me precaver com empate. Então meu palpite mais provável é Botafogo com empate nulo, palpite de cotação maior, vitória do Botafogo, Botafogo para vencer o jogo. Acredito, galerinha, também em um jogo para mais do que 1,5 gol na partida. A Universidade do Chile perdendo vai para cima com tudo, né? Porque ele corre o risco de ficar de fora. Então eu acredito também aqui no jogo acima de 1,5 gols. E, galera, meu palpite de placar exato é 2-1 para o Botafogo. Galerinha, temos Estudiante contra o Carabobo, né? Já deu uma antecipada aí nos palpites anteriores. O Estudiante é o segundo colocado, o Carabobo é o último do seu grupo. O Estudiante precisa vencer, galerinha, né? Vencer a partida para passar para a próxima fase. Já o Carabobo aqui não tem mais chance de nada. O Estudiante vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E o Carabobo 3 derrotas, 1 vitória e apenas 1 empate. E confronto direto entre eles não temos, considerando o mando do campo do Estudiante. Mas, galera, de uma forma geral, no primeiro jogo o Estudiante venceu fora de casa pelo placar de 2-0. Galerinha, aqui é vitória do Estudiante, né?
cotação está um pouco baixa, mas dá para complementar um bilhete. Então eu vou de Estudiante para vencer a partida. Acredito para ele vencer e marcar mais do que 1,5 gols também, para ele vencer e marcar 2 gols na partida. E quem quiser uma cotação maior vai no handicap asiático, menos 1,5, para o Estudiante vencer com 2 gols de diferença, com uma cotação aqui, galerinha, de em torno de 1,50. Então, handicap asiático, menos 1,5. Possível placar exato, vou aqui, galerinha, de 3-0 para o Estudiante. Galerinha, próximo jogo é o Independente Del Valle contra o Barcelona. Na classificação, o Barcelona é o lanterna, né? O último aqui do seu grupo. Fala lanterna, galerinha, porque ele é o último. E o Independente Del Valle está na terceira colocação com 5 pontos. O Independente Del Valle precisa vencer, né? Para fazer 8 pontos, né? E, galerinha, tem que torcer, né? Para o River vencer o Universitário. Porque se tiver um empate entre River e Universitário, né? O Universitário vai para 8 pontos. E o Independente Del Valle vencendo faria 8 pontos. Mas, galera, ele tem um saldo de gols aí de menos 4 gols. Ele teria que dar uma goleada aí, né? De 4-0, né? Ou 5-0, né? Para garantir aí a oitava colocação. Mesmo se tivesse um empate aí no jogo do Universitário contra o River Plate. Então, eu acredito que o Independente vai para cima, né? Mesmo vencendo a partida, ele vai tentar fazer mais gols. Correndo o risco aí desse empate aí do River Plate e Universitário. Galerinha, o Independente Del Valle vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Barcelona vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Confronto direto entre eles, galera. Considerando o mando de campo aqui do Independente Del Valle, foram nos últimos 5 jogos, 4 vitórias do Independente Del Valle. E, galerinha, tivemos um empate. Galerinha, aqui eu vou de Independente Del Valle com empate anula. Acredito na possível vitória do Independente Del Valle, mas vou me precaver com empate. Aqui eu vou de casa com empate anula. Acredito também em jogo para mais que um gol e meio, né? Jogo acima de 1,5 gols. Acredito também como palpite mais provável. E o palpite arriscado de cotação maior é vitória do Independente Del Valle. O Independente Del Valle para vencer a partida. E meu palpite placar exato é 2-0, galerinha, para o Independente Del Valle. Galerinha, temos River Plate contra o Universitário, né? Como eu já falei, o River Plate é líder do grupo. Para ele, galerinha, basta um empate aqui, né? Ele já está classificado. Mesmo que perca, continua em primeiro. Então, o jogo para ter cautela aqui. Aguarda, né, começar o jogo e ver se o River Plate quer realmente vencer a partida ou não. Beleza? Universitário, galerinha, dependendo do resultado aqui do Independente Del Valle contra o Barcelona, vai ter que ir para cima, né? Se o Independente Del Valle estiver vencendo a partida, fica com 8 pontos, né? E aí, dependendo do saldo de gol, né? Porque, como eu já falei, o Independente Del Valle tem 4 gols de vantagem, né? Mesmo que ele faça 8 pontos e o Universitário também faça 8 pontos, se ele não tirar essa desvantagem de gol, quem passa é o Universitário. Então, galerinha, é um jogo aqui que pode ficar numa maciota aqui por parte do Universitário, né? Porque ele vai fazendo 8 pontos. E o jogo do Independente Del Valle aí fica aí, mesmo ele ganhando com poucos gols, acredito que o Universitário não vai se expor tanto, visto que 1 ponto para ele é suficiente. Então, o jogo aqui meio carne de pescoço, esse daqui. Galerinha, River Plate, 4 vitórias e 1 derrota, e o Universitário, 3 derrotas e 2 vitórias. Confronto direto entre eles não temos, com o mando de campo aí do River Plate, e com o mando de campo do Universitário tivemos 2 jogos. O último, River Plate, venceu pelo placar de 1-0, e em 2015 o Universitário venceu pelo placar de 1-0. Galerinha, eu vou acreditar em um jogo para abaixo de 3,5 gols. Vou acreditar em jogo abaixo de 3,5. Como palpite mais provável, acredito que não saia 4 gols nessa partida. E, galerinha, o palpite arriscado, eu vou na vitória do River Plate, como palpite arriscado. Acredito em jogo abaixo de 3,5. E o jogo arriscado é vitória do River Plate. E, galera, eu vou acreditar no possível placar exato de 2-1 para o River Plate. Galerinha, temos a América de Cali contra o Racing Montevideo. Na classificação, o América de Cali está na terceira colocação com 7 pontos. Precisa da vitória, né, para fazer 10 pontos e para tentar passar nessa segunda colocação. Né, o Racing Montevideo é um time muito ruim, fez 5 jogos, perdeu os 5. Então aqui, galera, eu acredito no favoritismo do América de Cali.
o América de Cali, que vem de 3 empates e 2 vitórias, e o Racing Montevidéu vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. Não temos confronto direto entre eles com o mando de campo do América de Cali, e no primeiro jogo o América de Cali venceu fora de casa pelo placar de 3-1, considerando aí tanto jogos dentro e fora de casa. Galerinha, aqui eu vou na vitória do América de Cali, esse é meu palpite mais provável. América de Cali para vencer a partida. Palpite de cotação maior, América de Cali para vencer, marcar mais do que 1,5 gols. Acredito aqui no possível placar exato de 2-0 para o América de Cali. E galerinha, temos o Huracan e Corinthians, né? Na classificação. Corinthians está aqui na segunda colocação. Galerinha, aqui é um jogo onde o Corinthians não está garantido nessa segunda colocação, né? O América de Cali vai pegar o Racing Montevidéu, que é muito fraco, deve vencer o América de Cali, deve fazer 10 pontos, e isso, galerinha, vai forçar o Corinthians, né, caso ele queira, né, passar para a próxima fase. Tem que saber se o Corinthians quer passar para a próxima fase do América, dessa Sul-Americana, galerinha. No jogo anterior, ele botou um time todo misto, né, todo mistão, e deu sorte que venceu fora de casa, é por isso que ele está com 8 pontos, mas ele foi com um time totalmente reserva, né? Vamos ver qual é o time que o Corinthians vai colocar nessa partida. Então, fica de olho aqui, galera, qual é o time que o Corinthians vai escalar. Porque para ele passar da próxima fase, ele vai ter que vencer o Huracan. Se ele for com um time reserva aqui, galera, eu não sei não se ele consegue vencer o Huracan fora de casa. Galerinha, o Huracan joga dentro de casa, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Corinthians vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Confronto direto entre eles com o mando de campo do Huracan não temos. E de uma forma geral, tivemos um jogo, né? O primeiro jogo aí do Corinthians pela Libertadores contra o Huracan, né? Não foi o primeiro jogo, tô falando no jogo que teve em abril, né? Do Corinthians e o Huracan. O Huracan venceu o Corinthians dentro de casa aí, né? Pelo placar de 2-1. O Corinthians perdeu em casa por 2-1. Galerinha, eu vou acreditar aqui em um jogo e o Huracan não vai se expor, não precisa vencer, né? Eu vou acreditar em um jogo abaixo de 3,5, como palpite mais provável, acredito de jogo abaixo de 3,5. E o palpite arriscado, eu vou com fora com um empate nula, galerinha. Se o Corinthians quiser vencer a partida, então ele tem que, quiser passar para a próxima fase, ele tem que vencer a partida. Então, não acredito, não vou arriscar na vitória seca do Corinthians, eu vou só com fora com empate nula. Vou acreditar, galerinha, no possível placar exato de 1-0 para o Corinthians. Galerinha, esses foram os nossos palpites, né, para essa terça-feira. Quem chegou até aqui, galerinha, e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um like, um comentário. Estou todos os dias aqui trazendo palpites para vocês, né? Trazendo bilhetes e agora trazendo também bingos. Então, se inscreve no canal e ajuda o Xande a chegar nessa marca dos 11 mil inscritos. E galera, quer receber mais bilhetes? Vem para o grupo VIP do Palpite do Xande por apenas R$19,99 mensal. Já falei lá no início do vídeo. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E galerinha, tem um grupo VIP aí, o melhor falando, grupo free, que é pelo Telegram, que tem o link também aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, galera, vem com o Xande Show. Você tem 7 dias para testar o grupo VIP, galera. Não gostou? É só pedir a devolução do seu investimento, que é garantida. Beleza? Galerinha, vou deixar meu palpite, né, para essa terça-feira. Vou, galerinha, na vitória do América de Cali. América de Cali para vencer a partida. Vou na vitória do Estudiantes. Estudiantes para vencer a partida. E vou, galerinha, de Vasco com empate nula. Vasco com empate nula. Essa é a minha sugestão de bilhete para essa terça-feira. Vasco com empate nula. Vitória do Estudiante. E, galerinha, vitória do América de Cali. E galera, nosso bingo, né? Eu trouxe um bingo de vitória, né? O pessoal pediu para trazer bingo de vitórias, então para essa terça-feira o bingo é de vitória. Se você quer bingo de outra coisa, deixa aí nos comentários. Vou, galerinha, na vitória do Vasco. Acredito que o Vasco pode vencer essa partida, então é Vasco para vencer. Vou, galerinha, na vitória do Botafogo. O Botafogo precisa vencer a partida, então vou de Botafogo para vencer. E vou, galerinha, aqui no jogo do Independente Del Valle, também vou para o Independente Del Valle vencer a partida. Então, nosso bingo é Independente Del Valle para vencer a partida, vitória do Vasco, Vasco para vencer a partida e vitória do Botafogo, Botafogo para vencer a partida. Beleza? Vamos para cima. Galerinha, desejo para vocês uma excelente terça-feira com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e vem com o Xande.
porque o Xande é show.